sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vim falar para vocês algumas vantagens e desvantagens de ser um professor de reforço escolar. Eu separei aqui na minha agenda 3 vantagens e 3 desvantagens e eu vou falar cada uma para vocês, tá bom? Eu decidi começar pelas desvantagens, então vamos lá para a primeira desvantagem. E a primeira desvantagem é a comparação. Os responsáveis pela criança, seja eles os pais, ou os avós, ou os tios, né, que cuidam da criança ou do adolescente, eles têm essa mania, né, eu acredito que é uma mania automática de comparar. E esses responsáveis, eles julgam a professora do reforço escolar como se tivesse menos sabedoria do que a professora atual do colégio, né? Se você olhar por um lado, realmente dá essa impressão realmente que a professora do colégio ela tem mais sabedoria, ela tem mais aprendizado, e realmente isso é verdade, né? Mas isso não significa que a professora ou o professor ele não pode com o tempo se aprimorar. Mas claro que, evidentemente, tem um lado bom do reconhecimento do professor ou da professora de reforço escolar, né? Afinal, senão, eles não nos chamariam, né? Eles não nos procurariam para ensinar os seus filhos, né? Quando eles estão com dificuldade nas matérias, quando estão com dificuldades de aprendizagem, de concentração, realmente somos nós que eles procuram, né? Isso é muito bom. Mas esse é um fato que eu vou deixar para falar na parte das vantagens. É porque realmente você tem muito mais trabalho, né? Eu não digo que você tem mais trabalho do que a professora ou o professor que passa as atividades para o teu filho, que passa as atividades, né? Todas as tarefas que ele precisa realizar, precisa fazer. Mas realmente fica muito mais complicado para quem é professora de reforço escolar. Porque todo o trabalho que a professora do colégio dele pede, realmente fica tudo para a professora, né, do reforço escolar. Então, realmente, ela tem que estudar mais, ela tem que se aprimorar mais. Realmente é um trabalho muito mais, né, é um trabalho que realmente pede muito mais dela. Realmente ela precisa, né, eu falo da professora do reforço escolar ou o professor, essa pessoa realmente precisa estudar o assunto que a professora do colégio mandou, para assim ter uma noção, para poder ensinar melhor, né, aquilo que a professora do colégio pediu. As pessoas têm mania de querer, né, que a professora, até a professora mesmo do colégio, né, uma professora que já é formada, as pessoas têm essa mania de querer que ela precise saber de tudo, né? Então, se uma professora formada nem ela sabe de tudo, imagine uma professora de reforço escolar, né, que está começando agora, que está se aprimorando. E a maioria das professoras de reforço escolar e dos professores, homens também, eles pretendem futuramente fazer pedagogia, ou então só estão fazendo essa parte de trabalho só para receber uma renda extra. Então, assim, realmente, né, pede muito deles. E a terceira desvantagem, né, mas que com o tempo a gente pode até conseguir uma coisa melhor, que é o dinheiro, né, a parte do pagamento, né, que o pai e a mãe faz a essa professora ou esse professor de reforço escolar. Realmente é um pagamento pequeno, principalmente se for no começo, né, se for no começo do trabalho dessa pessoa, mas a pessoa que dá o seu preço, a pessoa que vai lá, pesquisa, né, como está a atualidade dos pagamentos, né, dos outros professores de reforço escolar aí na sua região. Então, assim, é uma coisa realmente que dá para mudar com o tempo. Mas eu digo que, pelo menos por experiência própria, logo no começo, realmente é um dinheiro pequeno, mas que te ajuda de alguma forma, né? Na verdade, não é uma coisa tão ruim, até porque te ajuda, né, de alguma forma. Enfim, agora vamos para as vantagens de ser um professor ou uma professora de reforço escolar. E a primeira vantagem é a renda extra. Realmente, o número de pessoas que procuraram esse serviço de ser professora ou professor de reforço escolar realmente cresceu muito, porque é uma coisa realmente que dá dinheiro, as pessoas realmente se interessam por esse tipo de trabalho. Então, se você tem paciência, se você tem aprendizado, né, ou pelo menos uma base daquilo que o aluno estuda, daquilo que se é passado dentro de uma sala de aula, realmente dá para você tirar uma boa renda extra, né, dá para você tirar benefício, né, daquilo que realmente as pessoas, os responsáveis estão pedindo, né? Ajuda tanto eles quanto os alunos e tanto você também. Então, nessa parte todo mundo sai ganhando.
E a segunda vantagem de ser uma professora, um professor de reforço escolar, é o conhecimento, né? Eu já falei em alguns vídeos anteriores que logo de início o aluno ele vai estranhar, ele não vai totalmente te reconhecer como professora ou como professor de reforço escolar. Mas na verdade isso não é do querer dele, ele não faz isso por maldade, né? Como eu já expliquei em alguns vídeos. O conhecimento, ele vai crescendo com o tempo. Ele sabe do teu trabalho, ele sabe que se você está ali ensinando ele é pro bem dele, ele sabe que você é inteligente, capaz o suficiente para entender ele, mas é porque realmente ele já está acostumado com a professora ou com o professor dele, mas não tem nada de pessoal com você. E para falar a verdade, a satisfação de ver que o aluno está se desenvolvendo, de ver que ele passou de ano, né? Primeiramente, graças a Deus, e segundo a você, realmente é uma coisa muito satisfatória. Ver que a mãe, né, o pai ou a mãe é o responsável pela criança, mandou a criança para o teu reforço ou para tua casa, né? Eu digo assim, reforço, porque tem pessoas que realmente preferem alugar um local, né, para poder fazer o reforço escolar, e tem pessoas que inicialmente começam em casa. Como eu mesma, inicialmente eu comecei em casa. Então, assim, o reconhecimento depois é muito bom. Essa sensação de saber que o aluno passou de ano, que o aluno chegou mal no reforço escolar, sem expectativa nenhuma de passar de ano, praticamente quase perdido, né, o ano letivo, e que você ajudou ele a sair da recuperação, que você ajudou, nem que não esteja na recuperação. Porque, assim, a maioria dos responsáveis pela criança, eles mandam a criança para o reforço escolar porque realmente as notas estão baixas, né? Mas algumas, isso é raro, mas algumas mandam a criança para o reforço escolar, né? Porque a criança não está se desenvolvendo bem na matéria. Isso aí realmente é um caso muito raro, mas existe sim. Então, essa satisfação do aluno estar aprendendo, do aluno estar se desenvolvendo, né, graças a Deus em primeiro lugar e segundo a você, realmente é uma coisa muito satisfatória. E isso te motiva a querer continuar no seu trabalho, né? Isso te motiva. Tudo bem que você não seja os seus planos de dar aulas de reforço escolar por muito tempo, mas pelo menos aquele tempo que você está ali, vivendo aquele momento ali, e que está sendo bom, tanto para você, não só por causa do dinheiro, né? Mas tanto para o aluno também, realmente é uma coisa muito satisfatória e que te motiva a continuar fazendo isso. E a terceira e última vantagem, né, do reforço escolar, né, de ser um professor de reforço escolar, é o carinho, né? É o carinho com o aluno, ele tem por você, né? Você vai conquistando ele com o tempo. Então, realmente é uma coisa muito satisfatória. E com o tempo também, o aluno ele vai te reconhecendo, né, como professora, como professor de reforço escolar. Ele vai criando um certo vínculo com você, um certo carinho. Ele vai criando confiança em você. Então, realmente, isso é muito bom, né? E sempre aqui nos vídeos eu dou uma dica extra, né, para quem está no português. Se você tem gírias, né, como algumas gírias que a gente fala durante o dia, né? Então, realmente, você precisa abandonar essas gírias, você precisa abandonar essas palavras que você abrevia, porque realmente essa parte da pedagogia, ela te pede isso, né? Tudo bem que você fala em casa, mas que pelo menos na parte que você estiver ensinando, procure não levar gírias para dentro da sala de aula, para dentro do espaço que você esteja ensinando o aluno, porque realmente, né, é uma coisa que fica um pouco desnecessária, fica um pouco informal em relação ao que você está estudando. E para falar a verdade, gírias não combina com os professores, né? Gírias combina mais com os alunos. Então, realmente fica até uma situação engraçada você falar gírias na frente dos alunos, né? Aí o aluno aprende uma gíria com você, mesmo que seja uma gíria boba. Aí o aluno aprende uma gíria com você, aí o pai ou a mãe pergunta, onde você aprendeu essa gíria, né? E aí o aluno fala, né, que aprendeu essa gíria com você, né? Então, realmente fica uma situação meio engraçada, fica uma situação desconfortável. Porque realmente o aluno, o pai, o responsável, ele quer que você, né, tenha uma base, né, tenha um português muito bem elaborado, um português muito bem falado. Então, assim, realmente tente fazer esse esforço para o seu português ser o máximo de maravilhoso possível que você puder. Evite as gírias, evite os erros de português. E se realmente você não tem muita, né, como é que eu posso dizer?
Se realmente você não tem muita carisma em falar o português correto, em falar as palavras corretas para a criança, pelo menos faça esse esforço, né? Porque realmente o teu trabalho, nem que você não queira seguir isso futuramente pelo resto da tua vida, mas pelo menos nesse momento, o teu trabalho, ele te pede isso, ele te pede que você tenha um português correto, até mesmo porque a criança, ela vai se espelhar no professor, né? A criança, ela se espelha, ela te imita na forma como você conversa, na forma como você se expressa, realmente a criança, ela te imita. Então, realmente, precisa ser uma coisa totalmente positiva, precisa ser uma coisa espontânea e precisa ser uma coisa agradável para a criança também. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado você. Espero muito que esse vídeo ajude você a se desenvolver mais na tua área de trabalho. E eu espero realmente que você tenha tirado algumas dúvidas em relação às vantagens e desvantagens, né, de ser um professor de reforço escolar. Porque muita gente tem essas dúvidas, mas não tem coragem de perguntar, né? Então eu vim aqui trazer essas respostas, né, para quem estava fazendo, né, essas dúvidas em relação a essa área de trabalho. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado você, espero que você tenha compreendido cada vantagem, cada desvantagem de ser um professor de reforço escolar e que realmente eu espero que você, né, se aprimore cada vez mais na sua área de trabalho e que sempre você dê o seu melhor, certo? Que Deus, ele continue te abençoando. Que Deus, ele continue te abençoando, abençoando toda a tua casa, toda a tua família. Amém? E eu espero muito, muitíssimo que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Grande beijo.